O grande problema da vida humana hoje é a complexidade que os seres humanos deram a ela. Os seres humanos, eles elaboraram uma vida, uma existência tão sofisticada, tão megalomaníaca, que eles próprios estão encontrando dificuldades para viver. Essa maquinaria se tornou tão gigante, tão cheia de peças, que o ser humano já não consegue mais organizar isso. Então ele não vive mais a sua própria vida. Ele vive apenas reparando as suas criações, deixando de viver. É como se o ser humano, o criador desta vida, tivesse se tornado um escravo das suas criaturas. Pois isso é o que a vida se tornou, uma escravidão. O ser humano se tornou escravo das suas criações, das suas grandes cidades, da sua tecnologia, dos seus modismos, das suas ideologias, dos seus comportamentos. Ou seja, os seres humanos eles foram escravizados por todas essas coisas que foram criadas por eles próprios. E por quê? Porque as pessoas tentaram modernizar tanto a existência, tentaram dar a ela um ar de megalomania tão grande que por fim isso acabou sufocando as pessoas. E é isso que nós experimentamos nos dias atuais. Um grande sufocamento. As pessoas estão sendo sufocadas por aquilo que elas próprias criaram e deram origem. Então, se os seres humanos realmente querem reencontrar a felicidade, eles precisam viver de uma forma mais simples, natural e espontânea, cultivando os seus verdadeiros sentimentos, para que uma racionalidade sadia possa surgir. Porque os seres humanos hoje, eles vivem de uma racionalidade doentia, uma racionalidade que não obedece mais aos instintos humanos, ou seja, a sua vida interior, a intuição, aquilo que deveria servir como base para a construção dos parâmetros que são adotados no dia a dia na vida das pessoas. Então, os seres humanos, eles acabaram se separando, acabaram se dissociando da sua própria natureza. O ser humano virou uma criatura artificial, mecânica, que já não tem mais conexão com a naturalidade da sua vida. E o que poderia surgir disso? Apenas a vida artificial e mecânica que nós observamos nos dias atuais. E isso porque o ser humano ele complexificou demais as coisas. Ele se afastou da simplicidade, das pequenas coisas da vida, acreditando que elas não têm graça, que elas são ínfimas, que elas são insignificantes. Então eu pergunto, será que isso é verdade? Será que a simplicidade deve realmente ser retirada da vida das pessoas ou ela deve ser cultivada, tanto nos sentimentos como nos pensamentos? Porque hoje as pessoas pensam de uma forma complicada demais. E quem pensa de uma forma complicada demais também não consegue resolver os seus problemas, porque a solução dos problemas humanos é muito simples. O único problema é que o ser humano ele pensa demais, ele pensa de uma forma muito difícil e complexa e por isso que ele não consegue enxergar a solução para os seus problemas. E o que acontece por fim? Todas as soluções que o ser humano cria, elas se contradizem. Né? Elas vão umas contra as outras, porque numa vida complexa demais, as coisas tendem a se chocar, e praticamente tudo está em choque nos dias atuais, de tão complexa que está
a obra humana. Então, se as pessoas realmente querem encontrar um sentido para a vida, elas precisam ser mais simples, elas precisam começar a valorizar as pequenas coisas da vida, aquilo que está dentro de cada um, os seus verdadeiros sentimentos, não os sentimentalismos absurdos, as paixões e os sensualismos, as sensualidades, as depravações. Isso não, isso cria apenas uma racionalidade doentia, conforme podemos observar. Mas os verdadeiros sentimentos, que são os sentimentos espirituais, fundamentados na intuição, no verdadeiro eu das pessoas, isso dá origem a uma mentalidade sadia e por meio dela se pode chegar à solução dos problemas, porque a solução ela exige simplicidade no pensar e no agir, algo que as pessoas já não conseguem alcançar nos dias atuais, porque elas se tornaram megalomaníacas. Os seres humanos eles querem dar origem a coisas gigantescas. São megacidades, as metrópoles, tecnologias que não têm limites, comportamentos cada vez mais depravados, só que isso acaba fugindo do controle dos próprios seres humanos. E o que foge do seu controle, por fim, acaba os destruindo, ou ao menos perturbando a sua paz interior. Que é o que podemos observar muito bem, porque as pessoas elas não têm mais paz dentro delas. As suas existências se tornaram tão complexas, tão megalomaníacas, que já não conseguem mais encontrar um sentido para a vida, não conseguem mais encontrar a felicidade nas pequenas coisas e por isso também não é possível viver de forma harmônica. A harmonia, ela resulta da simplicidade, e a simplicidade, ela é resultado da vida interior do ser humano. A vida interior do ser humano não exige soluções tão complexas, obras tão megalomaníacas, tão gigantescas. A vida interior do ser humano, ela quer apenas fluir de uma forma natural, quer deixar os verdadeiros sentimentos virem à tona, para que assim a razão possa ter referências, porque a razão sozinha ela não funciona. Ela precisa de um fundamento emocional que precisa ser encontrado dentro de cada um. E quando este fundamento emocional é identificado, que a vida do ser humano se torna equilibrada, pois onde existe um desequilíbrio emocional é impossível viver de forma feliz. Por mais elaborados que sejam os pensamentos e as ideias, isso sozinho não é suficiente para dar um rumo à existência humana. É preciso ter um sólido fundamento emocional dentro de si para que a vida tenha um sentido. E tudo isso surge de forma muito simples quando o ser humano se conhece, se descobre e coloca em prática a sua verdadeira vontade, que é espiritual. Assim a sua existência, ela se simplifica e o próprio ser humano chega à conclusão de que todas essas complexidades do mundo pós-moderno, elas são desnecessárias, porque a felicidade está nas pequenas coisas da vida e elas devem ser encontradas dentro de cada um. Assim a vida se torna leve e fluida, e o ser humano pode viver em paz consigo mesmo. Certo, gente? Um forte abraço e até a próxima. Valeu!